futeboldorio.com. Amigos do Esporte Amador, estamos chegando para mais uma edição do nosso esportedorio.com. Programa especialmente preparado para que você possa ter as melhores informações do esporte regional, principalmente o futebol local, o futebol amador de Volta Redonda. E a partir de hoje, nós teremos aí um parceiro novo que estará conosco a partir de hoje, diariamente, de segunda a quinta-feira, semanalmente, estará conosco aqui, que é a Loteria 66. Nosso grande amigo 66 estará conosco a partir de hoje, tá? 66, que você já conhece, a melhor loteria de Volta Redonda, fica na Lucas Evangelista 160 e uma loja especialmente para a terceira idade, que é no número 170, próximo ao viaduto Nossa Senhora das Graças. A Loteria 66 tem também no Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1052, e na Rua 4, ali na Avenida 4, 189, na Vila Rica, Tiradentes. Muito obrigado ao 66, obrigado também aquelas pessoas que estão ligadas diretamente, aos apostadores, que afinal de contas são nossos parceiros também, e muito obrigado pela preferência ao programa futeboldorio.com. Hoje nós temos aí dois convidados muito especiais. O primeiro deles, vocês vão conhecer aqui mais detalhadamente, porque estará conosco sempre aqui, que é o meu amigo, grande amigo nosso também aqui, o Cláudio Garcia Boyer, que é o Dinho, né? Ex-jogador de futebol, ex-craque do Volta Redonda Futebol Clube. Aliás, tinha uma canhotinha pecadora que fazia gol à beça no Volta Redonda. E temos também um dos expoentes do esporte amador de Volta Redonda, que é o Cilde Marques dos Santos, ex-atleta, atual observador e também colaborador do esporte amador de Volta Redonda. Ao longo do programa de hoje estaremos batendo um papo com os dois aí, para destacarmos aí principalmente o campeonato da Liga e os campeonatos paralelos que estão realizados em Volta Redonda. Antes, porém, eu devo dizer que ontem nós tivemos aqui um jogo importante no estádio Raulino de Oliveira, que foi o Volta Redonda enfrentando o RT de Minas Gerais, e o Volta Redonda venceu por 1-0. Gol marcado pelo Jorge Luiz no segundo tempo. O Volta Redonda, com esse jogo, ele alcançou a liderança do grupo A12 da Série D do campeonato, 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento e um saldo de gol considerável, 5 gols de saldo. Ele meteu 4-0 no primeiro jogo e no segundo jogo 1-0, portanto tem 5 gols de saldo. A Desportiva Ferroviária de Vitória, que também venceu o Goianésia nesse final de semana, está 4-1, está em segundo lugar na categoria com 2 gols de saldo. O RT, que também venceu na primeira rodada, venceu o time do Volta Redonda, venceu a Desportiva por 2-1, está na terceira posição. E na lanterna está a equipe do Goianésia. No domingo nós teremos aqui no Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, 16 horas, o jogo entre o Volta Redonda e a Desportiva. Uma vitória do Volta Redonda será fundamental, porque o Volta Redonda quase praticamente já consolida a sua classificação para a próxima fase. É muito importante a sua presença. Hoje o Volta Redonda, volta a repetir, está com 6 pontos, 5 gols de saldo. A Desportiva com 3 pontos, 2 gols de saldo. O RT com 3 pontos, 0 gol de saldo. E o Goianésia com 0 ponto e 6 gols negativos. O que acontece? Em caso de vitória do Volta Redonda, vai a 9 pontos. Tá? Independente de qualquer resultado, já que teremos aí o RT jogando com o Goianésia, mesmo que o RT ganhe do Goianésia, ele não alcança o Volta Redonda e o Volta Redonda vira a segunda fase já com uma boa vantagem nesse jogo. Por isso é muito importante. Hoje nós teremos também uma rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós teremos aí o Ceará jogando contra o CRB, Ceará e no Oeste, o CRB contra o Paraná Clube, o Paysandu e o Joinville, o Tupi Juiz de Fora, o Bahia, Londrina e Vasco, Avaí e Atlético Goianiense, esses jogos às 19h30. Às 21h30 nós teremos então Bragantino e Goiás, Vila Nova e Criciúma, Luverdense e Sampaio Correia, Brasil de Pelotas e Náutico. Esses os jogos de hoje da Série B. E a Série A também, nós teremos um jogo hoje abrindo a Série A. Palmeiras e América Mineiro estarão jogando lá em São Paulo, no estádio do Palmeiras. Portanto, hoje teremos muito futebol, teremos inclusive Liga dos Campeões, teremos muito futebol hoje e, é claro, o futebol de Volta Redonda. Esse foi ontem, Volta Redonda venceu a equipe do Oeste. Mas
Vamos então, Oeste não, venceu o RT de Minas Gerais. O Oeste vai jogar logo mais pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos então já começar a apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, vamos começar com o diretor de esportes da Liga de Esporte de Volta Redonda, Cláudio Garcia Boyer, que é o Dinho, né? Ex-jogador do Volta Redonda, que tem muita história para contar dentro e fora do campo. Isso porque ele saiu do campo como jogador e permaneceu nos campos como colaborador. E hoje é um diretor da Liga de Esporte de Volta Redonda e também uma pessoa que colabora diretamente com o desenvolvimento do esporte amador de Volta Redonda. Prazer muito grande tê-lo conosco, Dinho. Prazer é meu, Manel. Estamos aí na frente, né, na diretoria da LDVR, ao convite do presidente Lima, e tentando, né, alavancar o esporte amador de Volta Redonda. E está tendo os campeonatos agora, né, da categoria de 40 e de 50 anos, os jogos todos aos sábados. E a gente está tentando fazer, né, o melhor para poder alavancar o futebol amador de Volta Redonda, que já é, né, no estado do Rio, considerado um dos melhores da região. Em público, posso garantir que é o melhor. Com certeza, inclusive, melhor. Os finais de semana em Volta Redonda, os campos estão todos lotados. Aliás, já é tradicional, né? Aquela famosa cervejinha de sábado, aquele churrasquinho de sábado e o futebol, a peladinha de sábado. E é claro, o futebol da Liga não é diferente, está sempre nos campos da cidade. Mas, é claro, você pela primeira vez está conosco aqui, e o telespectador, as pessoas que acompanham a TV Ideal, pela internet, também pela TV Canal 8, eles querem conhecer um pouquinho de você. Quem é o Dinho, como começou, onde foi que começou e o que você fez no futebol até agora? Eu comecei a minha carreira no Flamenguinho da Vila Americana, com o doutor Guanair, na época, e joguei lá até aos 15 anos, mais ou menos. Depois eu fui para o Volta Redonda e joguei as categorias de base toda no Volta Redonda, disputei, né, vários campeonatos estaduais, Taça São Paulo, campeonatos brasileiros da categoria, e cheguei até o profissional, né? E na época, né, a gente não tinha muito, como hoje em dia tem, né, muita estrutura, muita visibilidade, e acabei encerrando a carreira cedo. Mas nunca deixei de estar junto do futebol, né, do esporte num todo, que eu acho muito importante, né? E hoje nós estamos buscando, né, dentro do futebol amador, algo a mais, né? Então, e graças a Deus eu fiz muitos amigos dentro do futebol, do esporte. Então, e estou muito feliz por estar aqui hoje, né, falando um pouco de mim, para mostrar para as pessoas, né, que muitos me conhecem e os que não me conheciam também. Exatamente. Aliás, o Dinho, ele fez parte, talvez, de uma das melhores gerações de atletas que o Volta Redonda teve, e que foi o único clube, a primeira e única vez que o Volta Redonda pôde participar da Copa São Paulo, de futebol júnior na época. E foi uma época, inclusive, atípica. A Volta Redonda tinha um time muito bem armado, mas na véspera, praticamente, daquela competição, a Volta Redonda, que recebeu o convite, ele tinha desfeito o time, praticamente, né? Exatamente. E foi obrigado, o Renato Alves, aquela turma todinha, foi obrigado a fazer um time em cima da hora, você fazia parte daquela equipe, o time não fez uma boa campanha, nunca mais participou, mas justifica-se plenamente, né, o fato de não ter sido uma boa campanha, porque foi um time montado em cima da hora. Você, na época, era juvenil, não é? Juvenil ainda. Era a categoria juvenil. Foi obrigado a fazer uma mesclagem de juvenil com alguns jogadores que tinham saído do time e até jogador que vieram do Barra Mansa, não sei se você se lembra. Lembro, é exatamente, isso mesmo. E o Volta Redonda, infelizmente, ele teve 3 jogos, perdeu para o Londrina, 5-0, perdeu para a equipe lá do Uruguai, do Cerro, né? Porteño, do Paraguai. Aliás, perdão, 2-1 e perdeu para o São Paulo, São né? Paulo. Que na época foi o campeão daquele ano. Exatamente. São Paulo que tinha realmente grandes craques na época surgindo, Guilherme, você tinha o Caio, que hoje é comentarista, você tinha o Cadê, que era um excepcional ponta, né? Tinha o Toninho, ponta esquerda também. Jameli, quer dizer, era um... Rogério Ceni no gol. Rogério Ceni no gol, o Pavãozinho, lateral direito. Então, era realmente
o Bordon, quarto zagueiro Exatamente. também. Então era realmente um scratch, né? Aquele time de São Paulo. E o treinador dessa época do São Paulo era Muricy nada Ramalho. mais, nada menos que Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. Estava começando na época como treinador e na época o São Paulo principal era o Tele Santana. Exato. E o Muricy Ramalho na época era auxiliar do Tele e foi o responsável por aquele timaço do São Paulo. Por isso é que justifica aqueles 8-0 do São Paulo sendo Volta Redonda, mas vida que segue, não é isso? Vida que segue. Vida que segue. Então, veja bem, ele tem essas histórias para contar e ele vai ficar permanentemente com a gente, tá? Você, sempre que puder, vai ter dia que você talvez não possa vir, mas permanentemente estará aqui para debater o futebol amador de Volta Redonda e conversar, bater um papinho sempre legal e trazer convidados também. Porque esse programa, ele foi feito exclusivamente para o desenvolvimento do esporte amador de nossa região, principalmente de nossa cidade. Então, todas as pessoas que fazem o futebol amador, todas as pessoas que fazem o esporte de Volta Redonda amadoristicamente, nos interessa. Serão sempre nossos convidados e, é claro, estarão sempre aqui participando do programa. Por isso é que existe o futeboldorio.com, que a TV Ideal está abrindo esse espaço excepcional para que o torcedor possa conhecer as pessoas, possa também, é claro, ter um pouco mais do esporte amador de Volta Redonda. Por isso é que você será o nosso convidado permanente aqui em nosso programa. Tá certo, Diego? Tá certo, mano. Eu agradeço aí pelo convite e com certeza, sempre que eu puder, eu vou estar aqui para a gente poder estar batendo papo sobre o futebol e o esporte amador de uma forma geral. Pois é. Então, sobre o trabalho que você está fazendo na Liga, você foi convidado para ser diretor de esporte da Liga. Como é que está o trabalho lá? Como é que está sendo feito na Liga? Eu recebi o convite, né, no início do ano, pelo presidente Lima, para ser diretor de desportos, né, de desportos da Liga, são porque vários esportes, né? a Liga é um desportos, né, então, e tô lá ajudando ele, né, da melhor forma que eu posso. Agora, no dia 25, agora começa o campeonato, né, já começou o campeonato, mas a gente estreia agora, a Liga estreia sobre o Sub-17, e porque nós somos tetracampeões dessa competição. E esse ano a gente está buscando o pentacampeonato, entendeu? Então nós entramos já na fase, né, os outros times já estão jogando e quem se classificar vai estar jogando com a gente praticamente na semifinal. Inclusive é uma seleção que já tem história, né? Porque a seleção da Liga Sub-17, ela não foi por acaso, não. Ela já é campeã, já foi campeão várias vezes e sempre se destacou também no campeonato. Ela foi campeã, né, 4 vezes, e que tem a fase regional e depois o campeão passa para a fase estadual. Então, e bateu na trave 2 vezes, chegou na final do estadual 2 vezes, mas infelizmente não conquistou. Mas esse ano, se Deus quiser, eu com o pé quente, junto lá com toda a comissão técnica, né, e a presidência, junto com o apoio da prefeitura também, então a gente vamos ser campeão desse torneio regional e, se Deus quiser, vamos conseguir esse campeonato estadual para trazer para a nossa cidade, que é muito importante. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E é bom lembrar que esse campeonato, esse programa aqui, nós teremos assim uma responsabilidade grande de promover esse campeonato. Então, nós vamos trazer aqui sempre jogadores, craques desse campeonato, enfim, mostrar para o telespectador o que é feito em Volta Redonda em termos de trabalho de base, porque nada mais, nada menos que o Sub-17, que ainda é uma aspiração a ser profissional amanhã, e é claro, esse trabalho é muito importante, são treinadores que se dedicam com muito amor àquilo que faz, e a própria Liga que dá esse apoio, esse suporte para que Volta Redonda possa a ter. E olha, ali no Sub-17, já saíram grandes jogadores. Sem dúvida nenhuma. Esse ano tem gente aí pintando aí, alguém que possa amanhã ou depois, de repente, não precisa nem falar nome não, para não milindrar ninguém, mas... Não, com certeza, tem muitos jogadores bons lá e no decorrer do campeonato vai estar se destacando, entendeu? E não só o esporte, né, Manel, mas assim, visa muito o lado social, né? A maioria dos jogadores lá são jogadores de bairros, né, que a gente foi buscar e tudo. Né, tem nossos 2 treinadores lá, fazem um trabalho social muito grande, né, com as escolinhas deles, e a gente buscou isso lá. Então, e o trabalho social é muito bom aqui, né? Antes de se tornar um jogador de futebol,
eles têm que se tornar um grande homem. Né? Exatamente. Esse é o objetivo maior do esporte amador. Hoje ainda eu quero que você fique conosco para a gente conversar sobre outros assuntos relativos também ao esporte amador, trabalhos que você está fazendo, independentemente de ser diretor ou não da Liga, tá? Porque eu sei que além, é claro, de você estar na direção da Liga, mas você tem uma abertura muito grande entre aquelas pessoas que praticam e as pessoas que organizam os campeonatos, inclusive, tem alguns campeonatos que não são nem, às vezes, da Liga, mas são campeonatos paralelos, campeonatos que estão sendo realizados, e Volta Redonda sempre foi e sempre será um celeiro de grandes jogadores. Então, por isso é que nós vamos daqui a pouco também conversar com o Silde, vamos conhecer um pouquinho da história desse grande jogador de futebol amador de Volta Redonda, hoje também um colaborador muito grande, colaborador nato do esporte amador, e posteriormente vamos voltar a falar com vocês exatamente sobre esses projetos que nós temos aí, inclusive sobre as dificuldades que nós temos aí até para conseguir parceiros, porque é muito difícil um campeonato amador sem uma parceria melhor. E é por isso que nós estamos buscando parceiros, e é por isso que o 66 está a partir de hoje como parceiro nosso, né? Trazendo sem dúvida alguma esse suporte para que possamos aí fazer um trabalho, e esse trabalho vai proliferar, porque isso aqui é apenas um começo. Nós temos assim ideias melhores até para divulgar melhor o esporte amador de Volta Redonda, enfim. Esse que é o objetivo maior desse programa. E por isso é que vai ter esse bate-papo todo dia, meio-dia, de meio-dia até 1h da tarde. É de segunda até quinta-feira. Tá? Raramente você tem um programa dedicado exclusivamente a uma região, uma cidade, e falando exatamente de esporte, aquele esporte que tem menos divulgação que é o esporte amador, e o TV Ideal está abrindo realmente esse espaço importante que eu acho para o esporte local. Como é que vocês recebem esse novo espaço? Bom, eu recebo com muita alegria isso. Eu acho muito, muito importante isso, esse espaço, né, para as pessoas, né, que trabalham com esporte na nossa região toda. E isso é muito importante e só tem a engrandecer. Ok. Portanto, nesse primeiro bloco, vocês conheceram o Dinho, né? Que vai ser também uma das pessoas que estarão sempre na banca aqui, na nossa bancada, para conversar, para falar sobre esporte amador de Volta Redonda. E é claro, você que faz o esporte amador é sempre o nosso convidado permanente. Entre em contato com a TV Ideal, fale conosco, porque vai ser um prazer muito grande divulgar o seu clube, divulgar a sua atividade e divulgar também o seu bairro, né? Porque principalmente os esportes regionalizados através da cidade, através também dos bairros, através das associações de moradores, enfim, o esporte. Não é somente futebol, não. Malha, vai ter espaço aqui da Malha, que lá na Vila Mourito tem uma equipe de malha muito boa, né? Né? Outros esportes como vôlei. A Liga de Esporte de Volta Redonda tem um privilégio, né, de não ser apenas uma liga de futebol. É uma liga de desporto de Volta Redonda. Ela abrange outros esportes como futsal, basquete, vôlei, enfim, corrida de rua. Tudo isso será destaque aqui no programa, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de você nessa primeira parte. Vai ficar conosco também no restante do programa. Daqui a pouquinho nós voltamos exatamente para falar também com o Silde, que é um dos grandes jogadores do passado recente, né? Porque ainda está muito jovem ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, mas ele tem grandes títulos conquistados pelo América, por outras equipes amadoras de Volta Redonda, e ele vai falar com a gente exatamente por isso, tá? Então, a partir de hoje, nós estamos abrindo mais esse espaço para que você possa trazer a notícia e automaticamente as pessoas que fazem o esporte amador, tudo isso com a chancela comercial do amigo 66, que a partir de hoje estará conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos apresentando futeboldorio.com. A Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais
com toda a comodidade e conforto. Além disso, a loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade e conforto. Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora torcerei. Toda night, tô gostosa. Na noite, na noite. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Certo aí? Tá tudo bem? Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do esporte do futebolrio.com. Programa que é dedicado exclusivamente ao esporte amador de Volta Redonda e, é claro, trazendo pessoas, figuras que fazem o esporte em Volta Redonda de um modo geral. Estamos aqui com uma figura excepcional, grande jogador de futebol, sem dúvida alguma, acompanhei a sua carreira, tá? Não somente no futebol amador, mas também a sua carreira como pessoa, como gente, como pessoa que é muito querida em Volta Redonda, meu amigo Silvio, tá? Ele foi grande jogador do América, aliás, tem muitos títulos, né? Não só do América, outras equipes também, e ele hoje é um dos nossos convidados nesse programa, para a gente contar um pouquinho da sua história no esporte amador e aquilo que você ainda faz pelo esporte amador de Volta Redonda. Muito boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Manuel. E como é que anda o esporte amador de um modo geral em Volta Redonda? Você que está acompanhando aí, vai sempre nos campos aí e etc, etc. E acompanhando, inclusive descobrindo novos valores aqui em Volta Redonda. Como é que está hoje esse esporte amador na sua visão? Mano, como o Dinho tinha dito no bloco anterior, o futebol amador de Volta Redonda, ele é bem atuante. Uhum. É um futebol amador bem atuante, e a gente tem uma coisa seguinte: Volta Redonda é um polo muito forte em matéria de futebol amador em Volta Redonda. Então, nós acompanhamos o campeonato de 40, o campeonato de 50, o campeonato de 60, é uma força muito grande. E tem também o campeonato de 17 anos, sub-17, sub-15. E aqui nós temos muitas pessoas que trabalham e muito bem nisso. Nós tivemos aqui agora na TV ontem o Daia, que falou muito bem sobre isso. E essa garotada precisa do apoio, né? Você que foi um jogador excepcional,
futebol amador em Volta Redonda e que pertenceu a uma geração muito boa em Volta Redonda. Eu me lembro que tinha grandes jogadores de futebol amador aqui em Volta Redonda, você fazia parte dessa história. Eu queria que você fizesse um paralelo no ontem e hoje. O que evoluiu, o que melhorou e o que piorou em termos de futebol amador em Volta Redonda? Então, Manuel, hoje eu posso dizer para você que as pessoas que estão jogando futebol amador em Volta Redonda não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. Porque na nossa época, nós tínhamos uma Copa chamada Copa Vale do Paraíba. Então, nós tínhamos vários times de outras cidades que me proporcionou conhecer mais de 20 cidades no estado do Rio de Janeiro só com futebol. Então, eu joguei, por exemplo, na escola técnica, eu joguei com Gomes, que tinha jogado no Vasco, joguei com Paulinho Valeta, joguei com Castilho, Batata, muita gente boa, Caviuna. Então, o que aconteceu? Essas pessoas do passado tiveram a sorte de poder ter um campeonato muito apoiado pela Liga. E a gente era feliz e não sabia, porque hoje em dia a gente vê uma crise muito grande e a dificuldade que as pessoas têm de poder levar um time para um lado e para o outro. Então, o campeonato fica sendo muito regional, então é uma perda, porque você tinha uma oportunidade, tinha vários valores que se destacavam em todas as cidades do Vale do Paraíba. Naquela época, inclusive, a própria Copa que você acabou de dizer, a Copa Vale do Paraíba, era um torneio que era realmente de um alto nível técnico, né? Eram equipes de toda a região do Vale do Paraíba, e eu me lembro que teve um campeonato em que o América ganhou até, né? Nós tínhamos lá o Ney, por exemplo, como corria, né? Falecido o Ney. Marcílio, né? Marcílio, Chiquinho também, grande jogador também, que passou pelo futebol amador. Você, claro, a gente está sempre lembrando de você, porque você foi, sem dúvida alguma, um dos grandes craques do futebol amador em Volta Redonda. Então, havia uma geração de craques, pode dizer assim. Além, é claro, de tinha ainda naquela época, ainda tinha o Guarani, que tinha um timaço também aqui em Volta Redonda, era talvez a equipe assim, de maior divulgação na época, mas você tinha... Eu me lembro quando eu cheguei aqui para Volta Redonda, você tinha o Cruzeiro, você tinha o Industrial, você tinha a Escola Técnica, você tinha o Monte Castelo, que tinha um bom time naquela época, o Novo Mundo, que tinha um belíssimo time também. Funcionários. Exatamente. Você tinha o Comercial, que disputava, o próprio, depois, mais tarde, surgiu o Flamenguinho, você tinha o Asa Negra, que tinha um grande time também, a equipe do Asa Negra. Então, nós tínhamos aí um campeonato de alto nível, tinha o Maitá também, que tinha um grande campeonato, o Aeroclube, o Retiro, que sempre foi um clube tradicionalíssimo, né, no esporte amador em Volta Redonda. Então, eram clubes estruturados, muito estruturados na época, e a gente sempre fala o seguinte, eu até comentei com o Daia ontem aqui, naquela época existia um suporte maior, financeiro também, porque existia a CSN na época, era estatal, e ela permitia o desconto em folha. Então a Liga tinha uma arrecadação extra, né, que podia auxiliar melhor os clubes, mas os clubes também tinham a sua parte associativa, todos eles tinham, né, e aquilo fazia com que houvesse, assim, dentro do próprio futebol amador, uma rivalidade entre clubes, e fazia do esporte amador de Volta Redonda realmente muito bom. Aí cresceu o futebol de um modo geral, globalizou o futebol de uma forma geral, e passou a ser muito mais profissional em termos financeiros, para o jogador ganhar dinheiro, mas às vezes menos atrativo para o torcedor. Então a gente vê hoje, ontem, por exemplo, nós vimos lá no Raul de Oliveira, um jogo decisivo para Volta Redonda e muito pouca gente. Aí você vê naquela época, você via escola técnica, o próprio Raulinho de Oliveira na época do Guarani, lotado, né? Era lotado, finais de semana, realmente todo mundo ia para lá. Então, isso aí foi uma das coisas que nós perdemos. Nós ganhamos, talvez, aí até em termos de tecnologia, em qualidade, mas perdemos naquele amor que parece que o torcedor tinha mais com o esporte amador, e você cresceu exatamente naquela geração, né, Silvio? Eu já joguei campeonato amador em Volta Redonda, Campo do América, Campo do Maitá, que tinha 1000 pessoas olhando o jogo. Exatamente. Acompanhando as partidas. Então, é uma diferença muito grande. Nós tínhamos um prazer e, assim, o futebol não era tão amador como as pessoas imaginavam, porque nós tínhamos realmente a ajuda dos clubes, a gente recebia recursos, mas só que, hoje em dia,
a dificuldade financeira dos clubes, ela é muito grande. No momento que você acabou de falar, a Liga ela não pode mais hoje dar esse suporte aos clubes. Nós tivemos clubes tradicionais em Volta Redonda que encerraram as suas atividades, que é o caso do América, o caso do Maitá, a Escola Técnica. Por exemplo, a Escola Técnica, nós trabalhamos na escola com Tarzan e com Zé Maria. Nós tínhamos um apoio muito grande pela CSN. Então, as pessoas chegavam para jogar no clube e você tinha uma condição muito boa para poder praticar o seu esporte. O Maitá, ele era apoiado pelo Juarez, tinha uma madeireira, e o seu Batista, o seu Siqueira, eram pessoas que davam um apoio muito grande para isso. Então, tínhamos condições de praticar o esporte também com muita tranquilidade. A Liga chegou, inclusive, teve 2 divisões, né? A B e A. 2 divisões. Ainda tinha naquela época, além do campeonato da Liga, nós tínhamos o campeonato interdepartamental da CSN, que também era um campeonato praticamente que existia dentro da usina, mas que, com os jogadores que faziam parte também do esporte amador, porque na época, eu posso até dizer a você, 70% da população estava ligada diretamente à CSN, naquela época, né? Graças a Deus, Manel, nessa parte eu posso dizer que eu fui bem feliz, que eu fui campeão 6 vezes do CIF, o campeonato interno da CSN. Nós tínhamos um departamento onde as pessoas eram ligadas muito a futebol. O nosso departamento era uma coisa assim, tinha muito apoio. Então trocavam o horário, as pessoas estavam sempre ligadas ao futebol e nós demos a sorte de ganharmos o campeonato 6 vezes do CIF. Porque era um campeonato dificílimo, as pessoas que jogavam aqui fora estavam lá dentro da CSN. Então, nós tivemos vários campeonatos lá com bastante gente vendo os jogos e muita disputa. Ô Silvio, curiosamente, a gente sabe que todos nós sabemos que você é uma pessoa muito ligada ao futebol, ao esporte, principalmente, não somente futebol, mas todas as modalidades esportivas aqui de Volta Redonda. Mas é claro, todo mundo tem curiosidade de saber, assim, por exemplo, se você foi numa época tão boa, com clubes tão bons, você se lembra assim, dos títulos que você conquistou no futebol amador aqui em Volta Redonda e os clubes que você passou? Me lembro. Eu fui campeão do campeonato pelo Pinheiros, que era um campeonato que era realizado aos sábados. Foram 2 campeonatos e 2 títulos. Dentro da CSN foi a mesma coisa, foram 6 títulos participando, inclusive da seleção da CSN também, que nós disputamos campeonatos regionais pela CSN. No Maitá foram 2 campeonatos da cidade, que nós fomos campeões. Pelo América nós fomos vice-campeões da Copa Vale do Paraíba. E pelo Retiro também. Pelo Retiro, eu joguei no Retiro, nós tivemos condições de chegar à semifinal do Campeonato da Vale do Paraíba. Mas futebol, desde 15 anos que nós jogamos futebol assim mais a sério, eu passei pela base do Volta Redonda e é muita coisa que aconteceu, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma lembrança muito boa do futebol amador, porque é muito tempo se dedicando, né? Então, nós conseguimos, graças a Deus, bastante títulos. No total, só de amador, foram 12 títulos, 12 campeonatos. E agora, já no 40 e no 50, nós estamos já com 2 títulos, né? Ganhamos na Ponte Preta e fomos campeões também pelo Asa Negra. Esse ano nós estamos dando uma força e ajudando o São Carlos e o Asa Negra nesse ano no campeonato de 40 e de 50. Isso aqui não é um varandão da saudade, não, mas é. Mas é bom, mas é bom lembrar. Eu queria saber o seguinte, naquela sua época, qual foi o grande craque daquela época? Esse aí deixou saudade. Nós tivemos muito. Eu joguei, por exemplo, com o Marcílio, eu joguei com o Serginho Barra Mansa, eu joguei com o de Sogra, eu joguei com o Gersinho, eu joguei com o Chiquinho. São pessoas que fizeram muita história dentro de Volta Redonda. Eu joguei com o Kim no gol, Kim de Arrozal. O Kim é um cara espetacular, o Kim excelente fez goleiro. História nos gols aqui em Volta Redonda. Kim é um excelente goleiro. Até hoje ainda pega ainda, né? Joga, até hoje ele disputa o campeonato agora de 50. O Kim é o imortal. Imortal. Grande Kim. Aliás, você jogou com o Marcílio também, né? Joguei com o Marcílio no América, joguei com o Marcílio no Retiro, joguei com o Marcílio na seleção de Volta Redonda. Exatamente. O Marcílio, para quem não sabe, ele é tio do Madison. É, tio do Madison. Do Micão, né? Que hoje está jogando lá fora do país. Que a gente até brincava com o Micão, assim, lá quando jogava no Volta Redonda. Falou, olha, você joga muito, mas o seu tio jogava mais do que você. Era um perfeito jogador, um meio de ligação realmente fantástico, né? Fantástico. E
tem outra característica que o Madison não tem, né? O Marcílio tem uma facilidade muito grande de bater na bola e já fez muitos gols de falta pra gente, né? Olha, todo esse pessoal, a maioria das pessoas que nós estamos falando aqui, ainda estão em atividade, hein? Tem muita gente aí, se você for nos campeonatos da Liga, campeonato sub-50 e sub-40 e 60 também agora, 60. vocês poderão ver esses craques aí ainda. Tem muitos deles aí. O Chiquinho, por exemplo, outro dia eu cheguei no Aeroclube e estava lá correndo como criança lá, né? Você tem ali o próprio Marcílio, que está aí jogando ainda. Você parou, né? Ou não? Problema Ou continua ainda batendo a bolinha ainda? Joelho não está muito bom, agora fica difícil de jogar. Tá difícil? Joelho não ajuda, então a gente fica mais pro lado de fora, dando suporte para as outras pessoas que têm mais condições. Na época que você jogava futebol, a medicina esportiva ainda não estava avançada como é hoje, né? Então, infelizmente, o cara machucava o joelho e praticamente ele acabava a carreira ali. Alguns voltavam, mas não voltavam mais com a mesma qualidade que tinha anteriormente, porque sabe que o joelho é fundamental para o craque, para o jogador jogador de futebol principalmente. Então, tem muitos bons jogadores de bom nível, né? E que às vezes pararam prematuramente na carreira, às vezes por uma torção do joelho muito forte, que não conseguiu mais, um ligamento que estourou, enfim. E isso aí era realmente um negócio muito, muito chato para o jogador quando tinha um problema de joelho. E esse talvez é um dos motivos pelo qual você parou mais cedo, né? E hoje também, Manel, tem uma coisa, os campos estão bem melhores. Nós jogamos com campos de futebol que não eram adequados. Hoje, depois da prefeitura ter dado uma reforma em todos os campos, hoje seria a sorte seria muito grande para a gente se nós tivéssemos, naquela época, um campo como tem hoje. O campo de futebol hoje em Volta Redonda, eles são exemplares. Inclusive, a gente lembra, né, que a grama, inclusive, era diferente, né? Era uma grama mais grossa, né? A grama dos campos antigamente, o piso era bem mais duro também. Hoje em dia há um tratamento melhor na grama, o gramado é melhor, a grama de melhor qualidade. Né? Ela dura menos, mas é de melhor qualidade, ela é mais fofinha, quer dizer, dá mais conforto para o jogador. E até a chuteira mudou. Até a chuteira mudou. Antigamente a chuteira, se o cara tivesse problema de calo, ele sofria, né? O cara, quando jogava futebol, porque tinha talento mesmo, né? Mas hoje em dia, até a chuteira ela é bem melhor do que... ela melhorou muito. Do que na nossa época, mas a gente não pode reclamar. Nós tivemos sorte de jogar com várias pessoas que tinham muito talento e hoje o talento não é a mesma coisa. As pessoas têm uma qualidade hoje de futebol jogado que não é a mesma coisa do futebol passado. Existe um fator no esporte amador e no craque do futebol amador que o ontem e o hoje são diferentes. Por quê? Antigamente, e a gente está falando de um passado recente, a maioria das cidades, você tinha muitos campos de pelada. Tinha muitos campos e a garotada tinha mais liberdade de jogar. Terminava a escola, o cara ia bater a bolinha dele lá. Hoje nós temos muitas escolinhas de futebol, mas poucos campos realmente de pelada, porque as cidades cresceram, edificaram mais e os campos hoje são em menor quantidade, tem mais escolinhas, tem mais aprendizado do futebol, mas hoje talvez o garoto não é que ele não tenha talento, é que a forma que ele é preparado mais com mais preparo físico, mais para contato físico do que propriamente para habilidade. Então, antigamente se tinha jogadores muito mais habilidosos. O futebol era mais lento, mas mais técnico. Hoje ele é mais rápido e menos técnico. Então, a gente sempre fala isso aí, poxa, mas fulano de tal, se tivesse hoje, talvez hoje não estivesse jogando, porque hoje a marcação é muito mais difícil, muito mais cerrada, muito mais corpo a corpo, antigamente havia mais espaço para se jogar. Mas hoje, por exemplo, como é que você vê hoje o futebol? Você que é uma pessoa que está sempre na beira do campo, como é que você vê hoje essa nova geração de futebol brasileiro? O Brasil ainda pode ser um celeiro de grandes craques? O Brasil hoje está meio em baixa em termos de futebol? Hoje, se nós falarmos de futebol profissional, o Brasil está tendo um problema muito grave. Nós temos somente um craque. É muita gente praticando futebol e não pode ser depositado apenas em uma pessoa a sorte do país. No futebol amador e no futebol das escolinhas que você tinha falado agora, nós temos um problema grave, que é
As pessoas vão para a escolinha achando que vão aprender alguma coisa. O talento já vem antes. A pessoa já sabe jogar futebol, ao invés de chegar lá. E você vai sempre... na escolinha o cara aprimora alguma coisa, mas o talento já vem com a pessoa. De dentro, né? Já vem de dentro da nato, pessoa. né? Então tem essa distorção. A escolinha ela não é apenas para ficar com que a pessoa seja um profissional. A pessoa tem que ter talento para isso, tem que gostar de futebol e ter talento e se dedicar a isso. Então hoje nós temos um talento menor e temos mais quantidade de material humano, mas não um talento suficiente para poder fazer com que nós possamos ser de novo a força que nós éramos antigamente. Porque, como você disse, por exemplo, a base do Volta Redonda, a base do futebol amador de Volta Redonda, ela era muito forte e nós tínhamos pessoas que jogavam realmente futebol. Então, hoje, nós temos pessoas que praticam o esporte, mas elas não têm o mesmo talento, elas têm muito mais oportunidade. Hoje, um jogador consegue sair daqui e está em outro país, num piscar de olhos. Com a gente não acontecia isso. Tá certo. Eu vou aproveitar a presença do Silvio e vou lembrar de alguns craques, né, do passado aqui. Alguns craques que naturalmente fizeram uma passagem brilhante no futebol. Você deve ter jogado com alguns deles e alguns você admirou. Lembra do Jota? Lembro. Joguei com o Jota na Cobrap. Gugu? Joguei com o Gugu também na Cobrap de manhã. Jairzinho? Joguei com o Jair. Jairzinho. Nós tínhamos ali o Adelmo, que já é um pouco mais novo, né? Também grande jogador também do Guarani na época. Mas voltando um pouco mais atrás, você se lembra, Romero, chegou a jogar com ele? Já vi jogar. Já viu jogar. Você tinha ali Silas, chegou a ver jogar? Zagueirão? DPI, Silas. Então são jogadores que na época você estava começando. E eram jogadores realmente que aqui em Volta Redonda fazia muito sucesso como jogadores do passado. E nós temos aí, hoje, uma nova geração, novos jogadores surgindo, mas a gente não pode nunca deixar de lembrar dessas pessoas, dessas figuras que fizeram realmente o esporte amador de Volta Redonda. O Silvio, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Foi meu. Você é uma pessoa que faz parte da história do futebol de Volta Redonda, tá? E sempre que você puder, dê uma chegadinha aqui para a gente bater um papo. Tá, beleza. Estou aguardando o seu convite. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais esporte amador de Volta Redonda, no oferecimento da Loteria 66. Amigo a 66 está conosco como novo parceiro. Estamos apresentando futeboldorio.com. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 18h. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. A Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais, com toda a comodidade e conforto. Além disso, a Loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade e conforto. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos e insufilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137*2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129 Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco.
Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Edson é da Bradesco, ele é fera do papá. Edson é da Bradesco, ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora torcerei. Toda night, tô gostosa. Na noite, na noite. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Pois é, amigos, estamos de volta com o nosso último bloco do futeboldorio.com. E eu vou aproveitar o Dinho, né, que está aqui presente com a gente, né, porque nós temos aí, vem aí a loteria de São João, hein? Vem isso aí, está com a gente e vamos então incentivar essa moçada, porque, como diz o Fernando Mendes, numa música dele, sorte tem quem acredita nela. Acredita na sua também, né? É isso aí, só ganha. Eu costumo dizer que só ganha quem joga, né? Quem não joga, não ganha. Não joga de jeito nenhum. E essa semana vai ter a quina de São João, que vai correr agora dia 24, na sexta-feira, né? É uma loteria especial que não acumula, sempre vai ter um ganhador, entendeu? Ou com 5 pontos, ou com 4 pontos, ou com 3 pontos. E a estimativa de prêmio é de 140 milhões. Dá para comprar um... Então, vocês podem... vocês comprar... podem estar indo, né? Está indo fazer as apostas e torcer. Então vamos dar os endereços aqui para você apostar. Lucas Evangelista, próximo ali ao viaduto Nossa Senhora das Graças, tá? Loteria 66 tem também no Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1052. E também na Rua 4, na Avenida 4, 189, Vila Rica, Tiradentes, tá? São endereços da Loteria 66, onde você pode ir lá fazer a sua aposta, fazer a sua fezinha e quem sabe, né? Com a sorte, pode chegar lá. Com certeza. E chegando lá, manda uma picanha pra mim aí, que tô doido pra comer uma picanha, não tenho dinheiro pra comprar, e quem sabe você ganha. Dê uma chance à sua sorte na Loteria 66. É isso aí. Eu vou lembrar mais uma vez que hoje nós teremos rodada do Campeonato, do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Nós teremos aí o Ceará jogando com o Oeste, o CRB com o Paraná Clube, o Paysandu com o Joinville, o Tupi com o Bahia, Londrina e Vasco da Gama, Avaí e Atlético Goianiense. Esses jogos serão realizados às 19 horas e 15 minutos. Às 21h30 nós teremos hoje Bragantino e Goiás, Vila Nova e Criciúma, Luverdense e Sampaio Correia, Brasil de Pelotas e Náutico. O Vasco, apesar da derrota, continua líder, né? É líder com 22 pontos e o Atlético Goianiense é o vice-líder com 20 pontos. Hoje teremos também Série A do Campeonato Brasileiro, com Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras é o líder do campeonato contra o lanterna do campeonato. Então, como se diz, um lá em cima, outro lá embaixo. Mas tudo bem. Então, campeonato de profissionais em que, é claro, você que é aficionado, que gosta de futebol, estará aí acompanhando. E domingo nós teremos 4 da tarde no estádio Raulindo Oliveira. Você estará presente, eu tenho certeza. Vamos colaborar com a Volta Redonda e Desportiva Ferroviária de Vitória, terceiro jogo da Série D do Volta Redonda. Mas voltamos ao futebol amador, voltamos ao esporte amador de Volta Redonda e voltamos a falar exatamente com o Dinho, né? Craque, e hoje um observador de craques também. Aliás, a família tem craque, tem o Léo também, né? Como é que tá o Léo? O Léo tá bem, graças a Deus. Ele tá disputando torneios de futsal, né? Teve o prazer de ir no final do ano para os Estados Unidos, na seleção da Federação Estadual de Futsal. Foram campeões lá, em Boston. E tá aí, esperando uma grande oportunidade aí para poder se deslanchar. Eu inclusive acompanhei o início do Léo no Volta Redonda, né? Garoto muito promissor, mas não sei porquê, né?
não era tão aproveitado. Toda vez que ele entrava, ele desequilibrava o jogo, não sei, sinceramente são coisas do futebol que não dá para entender de forma nenhuma, né? A gente procura, por que o cara não está jogando? Aí o cara pensa assim, o cara está forçando porque é amigo dele. Não, você tem que lembrar que o verdadeiro profissional, aquele verdadeiro técnico é aquele que vê o jogador, independente da origem dele, de onde veio. Interessa é dentro do campo o que ele faz. E eu me lembro que muitas das vezes o cara fala assim, por que o Léo não é aproveitado? Eu não sei, sinceramente ninguém sabia. Agora sempre jogava muito bem e hoje continua praticando futebol, o futebol de salão agora mais, né? O futsal. E é claro, é da família, né? É da família. É irmão família. Irmão querido, dentro e fora de campo, é isso? Dentro e fora de campo, com certeza. E eu também, muitas vezes, não consigo entender porque ele não era muito bem aproveitado, né? Mas são coisas do futebol coisa que isso não acontece só aqui. Muita gente não sabe, mas isso, infelizmente, acontece no Brasil todo, principalmente. Certa vez, estava jogando pela 3ª divisão do Rio de Janeiro, a equipe do Quissamã e Volta Redonda, e o time lá do Independente, não, perdão, é um time que tem Astral, esqueci o nome dele, o time do Toninho Ângelo. Toninho Ângelo tinha aqui, era um projeto que ele tinha aqui, entrou na 3ª divisão aí, depois o Guto Nada pegou o time aí, eu esqueci o nome do time, fugiu a memória. Mas estava jogando aí no Rolinho de Oliveira e tinha um camisa meia dúzia, cabeludão e tal. Aí eu falei com o diretor de Volta Redonda, que estava presente, falei, aquele cara dava para Volta Redonda. O cara falou comigo, jogador de futebol amador, isso não chega não. O cara era o Cortez, que depois saiu, foi para o Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu foi para o Botafogo, Seleção Brasileira e São Paulo. E o outro que estava também no mesmo jogo, já em outro jogo de Sampaio Correia, era o Elias, que também, eu falei, e esse 7 não dá? Não quiseram também. O Elias depois foi para o Resende, Botafogo, foi para fora do país. Então são essas coisas. Às vezes o cara olha e não entende e acaba desperdiçando a chance de ter um grande jogador no seu time. Então são essas coisas. O olho clínico do observador de atletas é aquele que vê o jogador num todo. Não naquele lance que o cara fez. De repente o cara dá um azar, perde uma bola, mas você tem que ver os 90 minutos dele, o que ele fez dentro de campo. Então são coisas que acontecem e por isso talvez tenha sido por esse motivo pelo qual alguns jogadores não são bem aproveitados dos clubes, talvez assim por falta de melhor observação dos treinadores. Mas vamos falar de você. Eu joguei contra vários jogadores aí que você olhava o jogador em campo assim, você fala, poxa, esse cara aí iria despontar. E outros que você olhava e falava, um jogador, né, tal. E aquele que você apostava, o cara não deslanchou no futebol. E outros deslancharam. Entendeu? Eu joguei uma vez contra o Flamengo, que tinha um cabeça de área, chamado Romano, que era baixinho. Um moleque que jogava muita bola. Depois nunca mais ouvi falar. Aí nesse time os que se destacaram foram o Rodrigo Mendes, o Fábio Baiano, também. O Sávio, que jogou na ponta esquerda, né? Foi pro Real Madrid. Depois de algum tempo depois, não sei se vocês lembram, no próprio Flamengo também surgiu um garoto chamado Nélio. Falaram até que era o novo Zico, lembra? Isso. Esse garoto está jogando hoje no Duque de Caxias. Quer dizer, foi um garoto também que não foi bem aproveitado, não foi bem trabalhado, né? Deveria ter trabalhado melhor, porque ele era muito franzino, era muito pequenininho. Então, talvez aquele ali... Eu tenho uma história do Zico, por exemplo. O Sérgio Souza, na época, ele era treinador da equipe de juvenil do Flamengo. E quando o Zico saiu de Quintino para ir para lá, era magrinho, bem magrinho, né? E na época o Célio depois treinou Volta Redonda, e ele sempre falava com a gente, olha, quando o Zico chegou lá, ninguém deu nada por ele, que era muito baixinho, muito pequenininho, muito magrinho. Aí eu vi no garoto que ele tinha habilidade, ele sabia jogar futebol. E um diretor do Flamengo falou, vai perder tempo, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Chegou a ser o Zico, né? Então é preciso perseverança. Às vezes um jogador não faz bem uma partida, mas se você apostar nele, ele vai desenvolvendo, vai crescendo, até chegar no topo, onde ele será um grande craque. O caso, por exemplo, de alguns jogadores. Esse rapaz que está aqui ao meu lado, o Dinho, eu me lembro quando jogou no Volta Redonda, e o Volta Redonda tinha naquela época realmente uma safra excepcional de jogadores, né? E ele destacou. Era um pontinho canhoto meio chato, aquele que ia para cima mesmo,
E o Volta Redonda teve grandes jogadores surgindo naquela época. E é isso que a gente, até conversei com o Cídio agora mesmo, por quê, né? Antigamente, o que eu estou dizendo é há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, parecia que havia uma fábrica melhor de jogador, aproveitamento melhor, não sei porquê, o jogador desenvolvia melhor. Hoje em dia, nós tivemos assim, um avanço tecnológico muito grande, melhorou a preparação física dos atletas, hoje o atleta se cuida mais, mas às vezes não tem a mesma habilidade de antes. Por que isso, hein? Na época que eu jogava, né, a gente não tinha uma visibilidade como a de hoje, né? Hoje em dia um jogador, ele faz, como você disse, o olheiro, ele tem que ver o jogador num todo, mas só que não vê isso, ele vê uma partida que o jogador fez. E muitas vezes o cara fez uma partida boa, fez 2 gols, ele já é contratado e já vai levado pelo empresário para um grande clube, e isso já aconteceu com vários jogadores. E tem outros jogadores que infelizmente não têm essa oportunidade, porque no futebol, porque você já nasce com dom, né? Exatamente. A pessoa nasce com dom de jogar futebol. Só que muitas das vezes não é só o dom que prevalece, você tem que ter um pouco de sorte. Existe, né? o cara que já nasce craque e o cara que já nasce cabeça de bagre. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu nasci cabeça de bagre. Nunca fui nunca de bola. Bem, esquecendo os craques, vamos então para o nosso, como dizer, o nosso cotidiano, o dia a dia de Volta Redonda. Você, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua atividade como diretor da Liga, mas eu sei que você transcende a isso aí. Você não é somente diretor da Liga, você é um colaborador, de um modo geral, do esporte amador de Volta Redonda. Me conte alguma coisa que está sendo feita, alguns projetos estão sendo realizados em Volta Redonda e que você esteja participando. Eu sempre estive envolvido, né, no esporte e principalmente no futebol, porque eu sou apaixonado, tanto eu como minha família toda sempre foi apaixonado nisso. Então, eu estou envolvido com vários projetos aí, né? Hoje nós estamos envolvidos nos campeonatos amadores aí de 40 e de 50, né? Estamos envolvidos com a Liga no campeonato Sub-17, que vai começar agora, como eu tinha dito no primeiro bloco, que visa muito a parte social dos garotos, né? Tem que dar esse apoio. Eu estou envolvido também com a parte de futsal de Volta Redonda, né? Nós disputamos aí a última vez agora o campeonato da TV, agora disputamos agora o campeonato estadual, vai vir a Copa Band também, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, eu estou sempre envolvido com o esporte e principalmente o futebol. O futebol, né, antigamente chamado futebol de salão, futebol de campo, né? A gente está sempre envolvido com essas situações. Esse time de futsal já está formado? Então, o time de futsal, Manel, é o seguinte, a gente está com um projeto muito grande desde o início do ano passado, quando disputou o estadual e nós chegamos em 4º lugar, com um projeto com só jogadores daqui de Volta Redonda. Diferente de outras cidades aí que disputam o campeonato e tem trago jogadores do Rio, né? Resende agora trouxe jogadores de São Paulo, que disputa a Liga de São Paulo, jogou contra o Falcão e tudo. E a gente está com esse projeto de jogadores de safra só de Volta Redonda, entendeu? Para onde é um projeto ao trabalho de médio a longo prazo. Que certo. Eu tenho certeza que lá na frente vai dar muitos frutos. E que durante a semana vamos voltar a falar sobre esse projeto de futsal, que é importante, e até trazer alguns craques aqui para a gente bater um papo, tá certo? Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado à Loteria 66, que a partir de hoje é nosso parceiro. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Futeboldorio.com